E aí, pessoal? Bom, tudo bem? Como é que vai? Bom, meu nome é Luiz Gustavo. Para quem não me conhece, eu vou fazer uma apresentação rápida. Eu já vi alguns webinários, algumas aulas pelo Zoom, em que a pessoa que vai apresentar fica 2 horas se apresentando, dizendo a história dela toda, enfim, mas pode ficar tranquilo que eu não vou fazer isso não. Eu vou contar para vocês muito rapidamente a minha história. Bom, meu nome é Luiz Gustavo, como eu falei, eu sou advogado, especialista em direito de família, aqui no estado do Espírito Santo, em Vitória, no Espírito Santo. Atuo nessa área há mais ou menos 15 anos e sou formado pela Universidade Federal do Espírito Santo em 2003. E o direito de família entrou na minha vida assim de uma maneira até um pouco inesperada, não foi muito uma escolha minha, as coisas foram se conduzindo dessa maneira. Mas desde então eu não larguei mais, já são mais de 3.000 processos que eu já atuei em direito de família, já fiz mais de 1.600 divórcios, alguns milhares de audiências, enfim, foi adquirindo uma bagagem muito interessante com o passar desses anos e eu quero hoje aqui transmitir para vocês um pouco dessa minha bagagem num aspecto que eu acho que é extremamente interessante, principalmente porque é uma questão que não é assim abordada nas faculdades, né? A gente sai da faculdade muito cru, a gente conhece de direito, mas a faculdade não nos prepara para advogar, porque advogar é muito além do direito, né? Advogar, você precisa de ter um conhecimento multidisciplinar, você precisa de saber de direito processual, saber de direito material, precisa entender um pouco de marketing, gestão, atendimento, vendas, enfim, branding. Então, assim, hoje a advocacia, para ela se conduzir de uma maneira profissional, você precisa de uma série de conhecimentos e no final você vê que realmente a questão jurídica, talvez seja 20% da sua carreira. Né? Não que não seja relevante, é extremamente relevante. Se você não tiver conhecimento técnico, você não consegue conduzir o seu cliente de uma maneira adequada. Mas para você conduzir a sua carreira, o conhecimento jurídico ele realmente é talvez o menos relevante. Bom, enfim, então por isso quero aqui passar para vocês um pouco desse assunto sobre as técnicas de persuasão na petição, principalmente na petição inicial, nas contestações. Na verdade, eu acho que se aplica mais até às contestações. Você tem um campo de liberdade até um pouco maior, mas todas as peças processuais, essas técnicas de persuasão podem ser utilizadas e se você dominar essas principais técnicas que eu vou te passar, você vai perceber como a qualidade da sua petição vai melhorar consideravelmente. A sua capacidade de se fazer entender e persuadir o magistrado vai aumentar consideravelmente. Tá bom? Bom, essa é feita a minha introdução. Vamos passar aqui para o tema. Eu quero compartilhar aqui com vocês a minha tela. Espera só um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu ver se foi. Foi, acho que foi. Bom, técnicas de persuasão. Vamos aqui, como eu falei, tratar de algumas técnicas, principais técnicas, que você deve utilizar nas suas petições para potencializar a sua capacidade de persuadir o magistrado, para que você consiga obter mais êxito nas suas pretensões. Tá bom? Bom, primeira técnica que a gente precisa estar ciente, vamos passar aqui. Bom, é simplicidade. E o que é que eu chamo aqui de simplicidade? Veja bem, simplicidade não pode se confundir com falta de profundidade, superficialidade. Não é isso que eu quero dizer. O que é uma coisa simples do contexto que eu estou passando para vocês? Simples é aquela frase, aquela frase que você utiliza com poucas palavras, mas que ela tem uma profundidade de conhecimento ali. Em poucas palavras você consegue traduzir qual é a essência daquilo que você está pretendendo com a sua petição. São frases relativamente curtas, mas frases que você passar o olho você já consegue entender, captar o que a pessoa quer com aquilo. Um exemplo muito evidente disso são os provérbios, né? Que é coisa mais simples e profunda do que um provérbio.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem não tem cão, caça com gato. Vamos lembrar de um outro provérbio aqui. Como é que é? Estou tentando lembrar. Diga-me com quem andas, que direi quem és. Olha só, é uma frase tão simples e tão profunda. Você de ouvir, você entende a essência da mensagem. Está entendendo? Essa é a essência da mensagem. E além de você entender a essência da mensagem, aquilo grava na sua cabeça de uma maneira que você não esquece mais. O seu cérebro, ele tem uma facilidade muito maior de gravar essas mensagens curtas e profundas, entendeu? Então, é muito importante que a sua petição tenha frases com esse formato. É lógico que em circunstâncias, matérias complexas, você vai ter que fazer talvez alguns parágrafos mais complexos, com uma linguagem muito técnica, que não vai ter nada de simples. Mas no corpo da sua petição, no desenrolar da sua petição, você precisa, principalmente na introdução de vários tópicos, você se utilizar de frases simples. Aquelas frases que o juiz, quando passar o olho, já entendeu a essência, já entendeu o que você quer dizer com aquilo. E aí, dali para frente, você vai desenvolver. Mas essa simplicidade, principalmente nas frases iniciais da petição, ela é de extrema relevância. Bom, vamos passar aqui então para o nosso próximo tópico. Surpresa. Bom, o que seria a surpresa? Surpresa é você causar no leitor uma curiosidade. Qualquer coisa que cause curiosidade ao leitor é o que a gente chama de um efeito surpresa da persuasão. Vou te dar um exemplo aqui muito corriqueiro. Vocês já repararam que na novela, seriado, sempre termina o episódio com uma história pela metade? E às vezes antigamente eu tinha muito isso, hoje em dia eu não vejo mais novela, não vejo mais televisão praticamente, mas antigamente, nos seriados mais antigos mesmo, tinha assim, no próximo capítulo, e aí mostrava um pedacinho. Hoje em dia não, hoje acho que quase não tem mais isso, mas você pega os seriados da Netflix, você pega as novelas, ela sempre termina com uma história pela metade. Existe uma lacuna de raciocínio em que você, de forma proposital, mostra para o seu leitor que aquele buraco ele vai ser preenchido um pouco mais na frente da sua petição. Então, você provoca que ele avance na sua petição, no seu texto, melhor dizendo. E aí, como isso se aplica à petição? Você pode utilizar de um tópico introdutório nas suas peças, em que você discorre de uma maneira bem simples qual é a essência, mas deixando claro que aquilo será aprofundado mais para frente. Então, você lança um determinado tópico que você vai desenvolver, lá na introdução, você diz qual é a ideia central, de maneira simples, como eu falei anteriormente, mas já deixa o gancho de que aquilo será aprofundado num tópico adiante. Essa, por exemplo, é uma forma de você criar esse efeito surpresa e provocar no leitor que ele avance na leitura da sua petição. Só um minutinho, deixa eu tentar aqui ver. Eu acho que foi aí. Foi, né? Foi. Acho que tá compartilhando legal, né? Vamos lá. Então, essa surpresa é o que eles chamam de o teaser, né, dos seriados, né? É o teaser, que eles vão mostrar um pedacinho do que vem adiante. Então, você pode utilizar essa técnica na sua petição, que eu acho que vai ser bastante interessante, vai ajudar, mas não esqueça de perder, ou melhor, de ter uma frase simples no início. Então, assim, a sua frase de introdução, o seu texto de introdução das suas peças processuais, ele já pode utilizar da simplicidade na parte introdutória, dessa simplicidade que eu falei. Obviamente você não vai precisar quando eu falo de provérbios, não estou dizendo para você encher de provérbio, nem use provérbio, eu acho que sim, só se for uma situação muito excepcional, eu acho brega pra caramba assim, usar provérbio em petição, mas enfim, é da escolha de cada um.
Mas quando eu falei em provérbio, é só um exemplo, tá? De como o provérbio ele é simples e ao mesmo tempo profundo. Você pode se utilizar dessas frases. Então, na introdução da sua peça, você pode utilizar de frases que são simples e frases que tragam esse efeito de surpresa, deixando essa pequena lacuna, já indicando ao leitor que aquilo será aprofundado num tópico adiante. Então, vai criar no leitor, olha, peraí, o cara está querendo dizer isso, mas como é que é isso aqui? Isso que ele está querendo dizer, olha, ele vai aprofundar, ele me deixou uma dúvida aqui, que argumento é esse que ele está querendo usar? Por que ele vai usar esse argumento? Aí ele vai lá embaixo, no tópico específico, você vai discorrer sobre aquele argumento. Entendeu? Então, isso vai provocar no leitor esse desejo do magistrado, desejo de avançar na sua peça para entender qual é aquele tópico inicial que você lançou de maneira mais superficial. Tá bom? Outra técnica que é extremamente importante, deixa eu avançar aqui no slide, é a concretude. O que é concretude? Veja bem, o nosso cérebro ele tem muito mais dificuldade de absorver informações e frases abstratas. E a gente, toda vez que se depara com uma informação abstrata, a gente não presta tanta atenção e muito menos grava aquilo. Quando você se depara com situações mais concretas, mais detalhadas, o seu cérebro tende a emitir emoções em relação a isso, a reconstruir aquilo mentalmente. É por isso que nas histórias, quando se conta uma história, você normalmente conta com riqueza de detalhes. Imagine que você vai contar uma história num livro, qualquer livro, conte uma história, ele diz que fulano, às 3 horas da tarde, num sol assim, na cidade assada, numa noite, num dia de verão, as pessoas circulavam pela rua, bababá, ele virou à esquerda e tinha um prédio assim, assim, assado. Uma riqueza de detalhes, que esses detalhes fazem com que o leitor, no seu cérebro, projete aquela imagem. Então, isso traz concretude. Quando você se utiliza de detalhes na petição, você traz esse efeito de concretude. E essa concretude tem uma capacidade de persuasão assim absurda. E trazendo para o nosso mundo das petições, principalmente no direito de família, o que a gente pode utilizar como concretude? Ao invés de você se referir ao menor, utilize o nome da criança. Se você se referir ao tio, diga o que é o tio, mas tente utilizar o nome do tio. Né? Se você fala de que a pessoa houve um conflito entre o pai e a mãe, eles chegaram a via de fato, onde foi isso? O bairro, qual o nome do bairro? Evite utilizar expressões abstratas do tipo um bairro, uma menina, a criança, um irmão, um primo, um isso, um aquilo. Tente ser mais concreto. Só para vocês terem uma ideia, imagine se eu falo para você que eu comprei um carro que tem um motor de alto desempenho. Olha como isso é abstrato. Agora, se eu falo para você que eu comprei um carro com um motor V8, por exemplo, olha só como isso traz uma concretude. Você já imagina um motor assim assado. Né? Se eu digo para você que eu comprei uma bicicleta, para quem tem de bicicleta, não é o meu caso também não, mas enfim, eu comprei uma bicicleta, é uma coisa. Se eu falo assim, eu comprei uma bicicleta Specialized, não sei, modelo tal, para quem entende daquele assunto, o cara já imagina a bicicleta. Então, esse efeito de concretude traz uma capacidade de persuasão muito maior. Ele fala assim, ele pensa, olha, esse cara sabe o que ele está dizendo. Isso traz uma veracidade para a sua narrativa quando ela traz informações concretas e não abstratas. Só para você ter uma ideia, vocês têm essa ideia sobre isso, foi feito nos Estados Unidos, acho que foi nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa a respeito de campanhas de doação. E se constatou que as pessoas que eram provocadas a fazer uma doação para crianças pobres na África doavam X. As pessoas que foram provocadas pelo mesmo serviço de telemarketing para fazer uma doação para criança X, deram o nome da criança, que é uma criança pobre na África, mas aquela doação vai ser para alimentar
a criança X. As pessoas doaram muito, muito mais, percentualmente falando. Por quê? Porque tem concretude. Você falar que você vai doar para as crianças pobres da África é muito abstrato. Você tem até dificuldade de ficar imaginando isso. Não, a imagem ela não vem imediatamente à sua cabeça, entendeu? Agora, se você fala, não, que você vai doar para, sei lá, Jaqueline, que é uma criança pobre, que mora no lixão de uma cidade adjacente a Belo Horizonte, que mora numa casa de madeira, que não tem banheiro, e a criança não tem roupa. Você começa a imaginar isso na sua cabeça, como é morar do lado de um lixão. Você já imagina um lixão, uma casa de madeira sem banheiro, ela com a roupa suja, a roupa velha. Olha só como isso traz uma persuasão maior. Você começa a imaginar aquilo e traz, inclusive, um outro tópico que eu vou falar mais à frente, a questão do sentimento. Então, evite usar expressões abstratas. Procure sempre utilizar, na medida do possível, expressões mais concretas, que isso vai trazer para a sua peça uma capacidade de persuasão muito, muito grande. Bom, o próximo tópico, deixa eu avançar aqui no meu slide, Cara, estou apanhando esse slide, meu Deus do céu. Credibilidade. Falou isso, pô, é óbvio que credibilidade traz persuasão. Se eu tenho credibilidade, eu tenho persuasão. Óbvio, tudo bem. Mas o que eu quero dizer para vocês? Como que você traz credibilidade? Isso tem uma conexão com o tópico anterior. Detalhes. Riqueza de detalhes. Quando você traz detalhes para a sua narrativa, ela traz credibilidade. Quando eu falo para você que, por exemplo, numa ação em que envolva a guarda de uma criança, que o pai, na semana passada, esteve alcoolizado ou esteve levemente alcoolizado para visitar a criança, ou há um mês atrás, enfim, é uma coisa. Quando eu falo para você que no dia 15 de fevereiro de 2020, o pai, às 17 horas e 15 minutos, compareceu à casa da mãe, levemente embriagado, bababá. Quando eu dou essa riqueza de detalhes, digo a hora, o local, o dia, isso tudo trabalha a sua imaginação. Da mesma forma da concretude, que a concretude faz você imaginar a cena, a riqueza de detalhes também faz você imaginar a cena e traz um nível de credibilidade muito grande para aquilo que você narra. É muito diferente eu falar para você assim, Luiz, quando você tem dinheiro no bolso? Tem uns 30 reais, tem 30 reais aqui. Você fala assim, tá, tudo bem, tem 30 reais, uns 30 reais. Você imagina, será que é 30 mesmo? Será que não? Eu falo para você assim, não, eu tenho R$28,19. Olha só como é diferente a informação. Você, pô, o cara, ele sabe do que está falando. Ele sabe o quanto ele tem no bolso. Eu posso até estar chutando. Mas se eu falo para você que eu tenho R$28,29, isso leva para você uma informação com muito mais credibilidade. É a mesma coisa, vocês já repararam, às vezes quando médico, reuniões, eu não lembro exatamente que circunstâncias isso aconteceu, mas se você pega situações em que você tem um horário marcado, ou um agendamento, por exemplo, lembrei, um agendamento na Receita Federal, dá um exemplo. Se alguém fala assim para você, 5 horas da tarde, você pensa, a gente como brasileiro, né, já pensa, 5 e 5 tá bom para eu chegar, né? Agora, se alguém fala para você, seu horário é às 5 horas e 3 minutos, cara, isso toma um contexto completamente diferente. 5 e 3, olha só como ele foi preciso, quem marcou. Pois é, você fala assim, não, é inadmissível chegar atrasado. Foi marcado 5 e 3, olha a precisão disso. Então, se eu marco com você 5 da tarde, é uma coisa. Agora, se eu marco com você 5 e 3, muda muito de figura. Você encara de uma forma muito diferente. Você começa a encarar de uma maneira que a pessoa que marcou ela não admite atraso. Eu marquei com você 5 e 3, então eu valorizo meu tempo. Enfim, esse nível de detalhamento é importante. Lógico que isso a gente tem que trabalhar com muito cuidado, porque as peças não podem ficar... A gente sabe que o juiz não lê tudo, a gente não pode trabalhar com uma peça processual muito extensa,
né, com excesso de detalhes, né? Em algumas situações a gente tem que ser um pouco mais sucinto, mas naqueles pontos mais assim sensíveis da sua petição, é importante você utilizar de detalhes. Não na peça toda, vai ficar muito grande, o juiz não vai ler, vai ficar cansativo, vai ficar chato, né? Então, mais você tem que identificar os pontos mais nevrálgicos, assim, mais sensíveis da sua petição, e ali sim você aplica esse item que eu estou falando para vocês, que é a questão da credibilidade por intermédio de detalhes. Você traz os detalhes que você vai atrair muito mais credibilidade para a sua petição. Bom, e agora, caminhando para o último tópico que eu quero passar para vocês, que é os sentimentos. O sentimento, ele inspira as pessoas a agirem. Então, assim, fazer associações na peça com situações sentimentais, né, tentar criar uma identidade com o juiz, no sentido de passar para ele o que a pessoa está sentindo, qual é o sentimento da pessoa. Isso ajuda muito. E como eu falei, esses tópicos, e alguns deles são muito entrelaçados, né? Quando eu falo para você de credibilidade, para você utilizar do poder dos detalhes, da concretude, isso também tem a ver com os sentimentos, porque isso traz sentimento, né? Então, assim, eles são tão entrelaçados. Mas, só para exemplificar, eu recentemente trabalhei numa ação de modificação do regime de visitas. O meu cliente teve a visitação, o regime de convivência com a filha muito restringido, principalmente em função da pandemia. E a pandemia arrefeceu e a gente pediu, né, depois que ele me procurou, a pandemia já tinha melhorado um pouco, e a gente fez um pedido para que fosse modificado. E a família toda estava sofrendo, ele estava sofrendo, a irmã sofrendo, a mãe sofrendo, porque a criança era muito inserida no núcleo familiar dele. Ele mora num prédio que as irmãs moram, os sobrinhos moram, a mãe mora, então a filha dele era inserida nesse contexto, estava sofrendo sofrimento generalizado. O que eu pedi? Eu pedi para que a família, alguns membros da família que se sentissem confortáveis, fizessem um vídeo dizendo o que eles estavam sentindo, qual era a falta que eles estavam sentindo da criança, quase falei o nome da criança, mas enfim, a falta que eles estavam sentindo, quanto estava sendo sofrido para eles, porque aí isso leva para o processo uma cara, né? O juiz não simplesmente olha um pedaço de papel em que diz que as pessoas estão sofrendo, ele vai olhar assim, no olho das pessoas, né? O semblante das pessoas, o sofrimento, né? A tristeza na cara das pessoas. Então, trazer esse sentimento para o processo, dependendo do processo, óbvio que eu estou falando aqui, direito de família especialmente, em alguns aspectos é muito benéfico. Mas também é uma coisa que deve ser utilizada com moderação, senão fica uma novela mexicana, muito sentimento envolvido, a gente começa a deixar a técnica de lado. O sentimento é importante, ajuda na persuasão, mas você também não pode se ater só a isso, tem que ser utilizado com moderação. Tá bom? Bom, esses são foram cinco aspectos assim mais relevantes que vão trazer para a sua peça processual muito mais credibilidade, muito mais concretude, simplicidade e vão aprimorar a sua capacidade de persuasão. Quero só mencionar aqui para vocês uma frase que é do autor Chip Hitt, do livro Ideias que Colam. E ele diz o seguinte: um designer de ideias sabe quando atingiu a perfeição, não quando há nada a acrescentar, mas quando não há nada a tirar. Então, assim, acrescentar, você sempre vai ter o que acrescentar na sua petição. Se você ficar se debruçando sobre ela, se quiser, você confecciona 100 páginas, dependendo da petição. Mas a essência, a arte da coisa é você escrever o mínimo com o máximo de eficiência. Ou seja, escrever de uma maneira em que você passe a sua mensagem com simplicidade, com credibilidade, que traga esse efeito surpresa, que a pessoa queira ler o próximo tópico, o próximo parágrafo, mas sem perder essa objetividade, de uma maneira concisa, em que você olhe para a sua peça, realmente aqui não tem mais nada que eu possa tirar, senão eu vou comprometer a minha mensagem. Tá bom? Gente, é isso. Aqui uma explicação muito sucinta para vocês, objetiva, que vocês possam extrair esses tópicos e utilizar
já amanhã nas suas peças. Eu tenho certeza que vai ajudar muito, vai ajudar muito. Espero vê-los em outras oportunidades. Pretendo fazer outros vídeos, outras aulas como essa, com um assunto um pouco mais densos, né? Em breve eu devo fazer um webinário sobre direito de habitação, tudo que você precisa saber sobre direito de habitação. É uma situação que é muito corriqueira, mas eu sinto que os colegas que atuam na área de direito de família, ainda não dominam muito bem todas as técnicas que envolvem o direito de habitação. Então, eu pretendo passar essas informações para vocês no próximo vídeo. Espero contar com a audiência de vocês nessa próxima oportunidade. Tá bom? Bom, peço a vocês aí que me sigam no Instagram, no Facebook, não sei qual é a rede social que você utiliza, mas eu devo deixar aí gravado em algum lugar para que você me encontre, ou no Instagram, ou no Facebook, ou até no YouTube, que tem vídeo meu no YouTube também. Tá bom? Grande abraço!